Você teria coragem de explorar uma floresta onde lendas antigas ganham vida e pessoas desaparecem sem deixar rastro? Clara, uma jovem jornalista, embarca em uma jornada desesperada para encontrar seu irmão desaparecido, enfrentando fenômenos sobrenaturais e descobrindo segredos que desafiam a lógica. O que ela encontra no coração da floresta é algo que ninguém jamais poderia imaginar. Lendas indígenas. O enigma da floresta esquecida. O chamado da floresta. A luz do sol se filtrava através das copas das árvores, criando um mosaico de sombras na vila de Alto Verde. Clara caminhava pela trilha de terra batida, sentindo um frio na espinha apesar do calor tropical. Seu irmão, Pedro, havia desaparecido há um mês enquanto investigava as lendas locais para seu blog. A última mensagem que ele enviou falava sobre uma descoberta assustadora, mas então um silêncio absoluto. A vila era pequena, com casas de madeira simples e uma população que vivia em harmonia com a floresta ao redor. Os moradores eram reticentes em falar com Clara, mas ela persistiu, até que uma noite, a velha xamã Yara decidiu lhe contar a história que poucos ousavam repetir. As lendas reveladas. Há muitos anos, nossos ancestrais falavam sobre o espírito da floresta, o Anhangá, que protege e pune. Dizem que ele leva aqueles que desrespeitam a natureza para um reino além do nosso, onde vivem eternamente perdidos. Seu irmão desafiou esses limites, e agora está preso entre os mundos, disse Yara com uma voz grave. Clara sentiu um arrepio profundo. As histórias de Pedro sobre uma caverna secreta começaram a fazer sentido. Ela decidiu que sua única opção era encontrar essa caverna e descobrir a verdade. Com a ajuda de um mapa rudimentar que encontrou no diário de Pedro, Clara se preparou para a jornada mais perigosa de sua vida. O coração da escuridão. A floresta era densa, com sons de animais e o farfalhar das folhas criando uma sinfonia constante. Clara caminhava com cuidado, seguindo as indicações do mapa. Após horas de caminhada, encontrou a entrada da caverna. A escuridão era total, e o ar cheirava a umidade e mistério. No interior, os caminhos estreitos e os sons ecoantes tornavam cada passo uma prova de coragem. De repente, Clara encontrou símbolos indígenas gravados nas paredes, como se contassem uma história antiga. Ela os seguiu, e ao final do corredor encontrou um altar de pedra, onde um colar com um amuleto pendia. Quando Clara tocou o amuleto, uma força invisível a puxou, e ela caiu em um abismo de escuridão. O reino dos perdidos. Clara acordou em um lugar que parecia tanto a floresta quanto algo além dela. As cores eram mais vibrantes, os sons mais intensos. Ela não estava sozinha. Pedro estava lá, junto com outros que haviam desaparecido. Eles estavam presos em um ciclo interminável, incapazes de escapar do domínio do Anhangá. Pedro explicou que o amuleto era a chave para abrir um portal de volta, mas para usá-lo, precisavam enfrentar o espírito da floresta. Com coragem renovada, Clara e Pedro seguiram para o coração desse mundo estranho. No caminho, enfrentaram visões assustadoras e criaturas sombrias, cada passo um desafio à sua sanidade. O confronto final. No centro da floresta, encontraram o Anhangá, uma figura imponente e aterrorizante. Clara confrontou o espírito, argumentando que eles haviam compreendido a importância de respeitar a natureza. O Anhangá testou sua coragem e verdade, mas finalmente permitiu que usassem o amuleto. Com uma explosão de luz, Clara e Pedro foram lançados de volta ao mundo real, caindo na caverna escura. O amuleto em suas mãos agora estava sem brilho, mas seu poder havia se esgotado. Retorno e esperança. Ao retornar à vila, Clara e Pedro foram recebidos como sobreviventes de um conto de fadas sombrio. Eles compartilharam suas experiências, e a vila começou a reverenciar ainda mais a floresta, respeitando suas antigas lendas. Clara sabia que essa não era a última vez que ouviriam falar do Anhangá. O espírito da floresta sempre estaria vigilante, e os mistérios da caverna poderiam atrair outros curiosos. Mas por enquanto, eles estavam em segurança. Parte 2. O enigma da floresta esquecida e a volta do Anhangá. Sinais de alerta. As noites em Alto Verde haviam se tornado estranhamente quietas após o retorno de Clara e Pedro. A vila, antes vibrante, agora estava envolta em um silêncio inquietante. Clara sentia que algo estava errado.
Ao caminhar pela vila uma manhã, ela notou desenhos estranhos nas paredes das casas. Símbolos que lembravam os encontrados na caverna, mas ninguém sabia quem os havia feito. Pedro, apesar de aliviado por estar de volta, compartilhava a inquietação de Clara. Ele tinha pesadelos recorrentes com o Anhangá, e cada sonho parecia mais real que o anterior. Em um desses sonhos, o espírito dizia que a jornada de Clara não havia terminado. A floresta ainda tinha segredos escondidos, e Clara estava destinada a descobri-los. O apelo dos ancestrais. Yara, a velha xamã, procurou Clara com um semblante grave. Os espíritos dos nossos ancestrais estão inquietos, disse ela. Eles dizem que a presença do Anhangá se fortaleceu, e os símbolos são um aviso. Precisamos descobrir o que eles querem antes que seja tarde demais. Clara sabia que isso significava retornar à floresta. Apesar do medo, sentia uma determinação inabalável. Com Pedro ao seu lado e Yara como guia, eles se prepararam para mais uma incursão na escuridão da floresta amazônica. A jornada recomeça. A floresta parecia mais sombria do que antes, como se estivesse consciente de sua presença. Clara e Pedro seguiam Yara com cautela, atentos a qualquer sinal de perigo. Após horas de caminhada, chegaram a uma clareira onde o ar estava denso e pesado. No centro da clareira, havia um círculo de pedras antigas cobertas com os mesmos símbolos misteriosos. Yara explicou que esse era um antigo portal, usado pelos xamãs para se comunicarem com o mundo dos espíritos. Clara sentiu um arrepio enquanto se aproximava das pedras, segurando o amuleto que havia perdido seu brilho na última aventura. O portal abre. Quando Clara colocou o amuleto no centro do círculo, uma luz intensa emanou das pedras. O chão tremeu e uma fenda se abriu, revelando um caminho para um mundo que parecia uma versão distorcida da floresta. Eles haviam aberto o portal para o domínio do Anhangá. Ao atravessarem o portal, foram recebidos por um ambiente onde o tempo e o espaço pareciam não seguir as leis conhecidas. As árvores eram gigantescas, e o ar estava carregado de uma energia palpável. Sons estranhos ecoavam à distância, e sombras se moviam nas bordas de sua visão. Revelações e perigos. No coração desse reino, encontraram um antigo templo coberto de vinhas. Dentro, inscrições detalhavam a história do Anhangá e a razão de sua fúria. O espírito da floresta havia sido um protetor, mas a contínua destruição da natureza pelos humanos o transformou em um guardião vingativo. Enquanto exploravam o templo, criaturas sombrias os cercaram. Eram almas perdidas, prisioneiras do Anhangá. Clara e Pedro lutaram para se defender, usando a sabedoria de Yara e a coragem que desenvolveram. Eles sabiam que precisavam encontrar um modo de apaziguar o espírito para libertar as almas e salvar a vila. O sacrifício final. No altar principal, encontraram uma pedra sagrada. Yara explicou que, para pacificar o Anhangá, alguém deveria oferecer um sacrifício de grande valor pessoal. Clara percebeu que o amuleto era a chave. Com lágrimas nos olhos, ela segurou o amuleto e fez uma oração, oferecendo seu desejo de salvar Pedro e os outros. O templo começou a tremer, e o Anhangá apareceu diante deles, menos ameaçador e mais triste. Seu sacrifício é aceito, disse ele, sua voz ecoando pelo templo. Com uma explosão de luz, o espírito e as almas aprisionadas desapareceram, e Clara, Pedro e Yara foram devolvidos à clareira na floresta. Paz temporária. De volta à vila, os símbolos misteriosos desapareceram e a paz foi restaurada. Clara sabia que havia feito o que era necessário, mas sentia que a história do Anhangá não estava totalmente encerrada. A vila agora respeitava ainda mais a floresta e suas lendas, mas Clara e Pedro permaneciam vigilantes. Parte 3. O enigma da floresta esquecida e o último mistério do Anhangá. Retorno ao desconhecido. A vila de Alto Verde parecia estar finalmente em paz, mas Clara e Pedro sentiam que algo ainda não estava certo. A floresta nunca estava totalmente silenciosa, agora, um murmúrio constante e inquietante parecia emanar das profundezas. Desenhos misteriosos começaram a aparecer novamente, desta vez mais complexos e sombrios. Desaparecimentos recomeçaram, desta vez envolvendo crianças da vila. Yara, a velha xamã, convocou Clara e Pedro. O Anhangá está inquieto novamente, disse ela.
Mas desta vez, não é apenas sua fúria que sentimos. Há uma força ainda mais antiga e poderosa despertando. O chamado dos Espíritos. Clara e Pedro, armados com o conhecimento de suas jornadas anteriores, decidiram seguir os sinais até uma parte da floresta que nunca haviam explorado. Yara os guiou até um antigo círculo de pedras, maior e mais impressionante que o anterior. As pedras estavam cobertas de inscrições antigas, e ao centro havia um totem, representando uma figura híbrida de humano e animal, simbolizando a união entre o mundo dos vivos e o espiritual. Quando Clara tocou o totem, visões inundaram sua mente. Ela viu um passado longínquo onde os espíritos da floresta e os humanos coexistiam em harmonia. Mas um evento catastrófico, causado pela ganância humana, havia quebrado esse equilíbrio, despertando uma entidade sombria, o verdadeiro guardião das florestas, anterior ao Anhangá. O guardião ancestral. Yara explicou que esse guardião, conhecido como Yurupari, era uma entidade que protegia os segredos mais profundos da floresta. Para apaziguar Yurupari, Clara e Pedro precisariam reunir 3 artefatos sagrados espalhados pela floresta: o olho da visão, o coração da harmonia e a chave da união. A busca pelos artefatos levou-os a desafios cada vez mais perigosos. No Vale das Sombras, encontraram o olho da visão guardado por espíritos inquietos. Na Caverna das Vozes, o coração da harmonia estava escondido em um labirinto de ecos assustadores. E no Penhasco das Almas, a chave da união estava protegida por ventos ferozes e visões de seus maiores medos. Confronto final. Com os 3 artefatos reunidos, Clara e Pedro voltaram ao círculo de pedras. Quando colocaram os artefatos no totem, a terra tremeu e um portal se abriu, levando-os ao coração do domínio de Yurupari. A entidade se ergueu diante deles, uma presença imponente e avassaladora. Yurupari não era simplesmente malévolo, era uma força de equilíbrio, buscando restaurar a harmonia perdida. Clara e Pedro apresentaram os artefatos como um gesto de paz e redenção. Yurupari os testou com visões de suas maiores fraquezas e medos, mas eles prevaleceram, mostrando sua coragem e determinação. A revelação. Finalmente, Yurupari aceitou seu sacrifício e devoção. A entidade revelou a verdade: a floresta tinha suas próprias leis e equilíbrio que deveriam ser respeitados. O Anhangá era apenas uma parte desse sistema, um guardião que havia sido corrompido pela contínua desarmonia trazida pelos humanos. Yurupari abençoou Clara e Pedro, restaurando a paz e o equilíbrio na floresta. As almas perdidas foram libertadas e os desaparecidos retornaram, sem memória dos eventos. Alto Verde estava em paz novamente, mas com um respeito renovado e profundo pela floresta e suas lendas. O novo amanhecer. De volta à vila, Clara e Pedro foram recebidos como heróis. Yara os agradeceu e abençoou, sabendo que a floresta agora estava segura sob a vigília de Yurupari. Clara escreveu uma série de artigos e relatos sobre suas aventuras, mas alguns segredos permaneceram com ela, respeitando a vontade dos espíritos. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando nossos vídeos cheios de mistério, drama e emoção, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se envolver com nossas histórias fascinantes. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas incríveis e fique atento para mais conteúdos que vão prender sua atenção.